E se eu vos disser que o assento da vossa sanita é um dos locais mais limpos da casa? Parece loucura, não é? Mas hoje vamos mudar completamente a vossa ideia sobre o que é a higiene. Vamos mostrar-vos 50 objetos comuns que, segundo a ciência, são muito, mas muito mais sujos do que a borda da sanita. Preparem-se para se surpreenderem e talvez até para ficarem um pouco chocados. Depois deste vídeo, vão olhar de forma diferente para o vosso smartphone, para a esponja da cozinha e até para a taça do vosso animal de estimação. Já agora, o que acham que vai liderar o nosso ranking de objetos mais sujos? Deixem os vossos palpites nos comentários agora, e no final vamos ver quem acertou. Antes de começarmos, vamos perceber por que é que a sanita ganhou esta reputação injusta. Tudo se resume ao facto de a sua superfície ser lisa, fria e seca. Condições que não são as ideais para a sobrevivência das bactérias. Além disso, limpamo-la com produtos fortes e de forma bastante regular. Quando dizemos mais sujo, estamos a falar sobre a concentração de bactérias por centímetro quadrado. Os cientistas medem isto em unidades formadoras de colônias, ou, abreviadamente, UFC. Para terem uma ideia, no assento da sanita, encontramos normalmente cerca de 50 por centímetro quadrado. Guardem este número. Vai ser-nos útil mais tarde, porque alguns dos itens da nossa lista terão contagens que chegam aos milhões. Vamos começar com o campeão absoluto de bactérias e germes, a esponja de cozinha. Este pequeno ajudante poroso que usamos para limpar é, na verdade, uma autêntica metrópole de micro-organismos. Estudos recentes, realizados por cientistas alemães, revelaram que um único centímetro cúbico de esponja pode abrigar até 54 mil milhões de bactérias. Isto é centenas de milhares de vezes mais do que a quantidade que encontra num assento de sanita. Mas por que é que isto acontece? A explicação é simples. A esponja está quase sempre úmida, é porosa e retém constantemente micropartículas de alimentos. Isto cria o ambiente e o incubador perfeito para a proliferação de visitantes perigosos, como a E. coli e a salmonela. Por isso, sempre que limpa a sua mesa com essa esponja, na verdade, não está a limpar. Está apenas a espalhar uniformemente um cocktail bacteriano pela superfície. O ideal é que troque as esponjas pelo menos uma vez por semana. O próximo artigo na lista é a tábua de corte, principalmente se for de madeira. Pode lavá-la bem depois de cada uso, mas isso nem sempre ajuda. Estudos indicam que uma tábua de corte média tem cerca de 200 vezes mais bactérias fecais do que a sanita. A principal fonte é a carne crua. Quando corta frango, micróbios como a salmonela penetram facilmente nas microfissuras da superfície da tábua. Para se proteger, utilize pelo menos 2 tábuas diferentes. Uma exclusiva para carne e peixe crus e a outra para frutas e legumes. Assim que usar a tábua da carne, lave-a imediatamente com água quente e detergente e, se possível, desinfete-a. As tábuas de plástico podem ser lavadas na máquina de lavar louça. E agora, vamos dar uma vista de olhos ao fundo do seu lava-louça. Sim, o sítio exato para onde escoa a água depois de lavar a louça e os alimentos. Pode parecer que o fluxo constante de água e sabão o mantém limpo, mas isso é um engano perigoso. Na sua superfície podem acumular-se centenas de milhares de bactérias por centímetro quadrado. O motivo é que o lava-louça retém constantemente restos de comida, gordura e umidade. É um verdadeiro paraíso para os micro-organismos. O ralo é particularmente perigoso. Para manter o lava-louça em perfeitas condições, deve lavá-lo diariamente com um produto desinfetante, dando atenção especial ao orifício de escoamento. Uma vez por semana, despeje um produto especial de desentupimento de canos pelo ralo. O pano de cozinha. Usamo-lo para secar as mãos, a louça e para limpar superfícies. No entanto, essa versatilidade toda faz dele um autêntico foco de micróbios. Um estudo realizado pela Universidade do Arizona revelou que quase 90% dos panos de cozinha contêm bactérias coliformes.
Isto acontece porque os panos estão constantemente em contato com diferentes superfícies e permanecem úmidos por muito tempo, o que cria o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias. Quando seca as mãos num pano destes, está apenas a transferir os micróbios de volta para si. A regra é simples: mude os panos de cozinha com a maior frequência possível. O ideal é trocá-los diariamente. Lave-os a uma temperatura elevada, nunca abaixo dos 60 graus, para garantir que elimina todas as bactérias e micróbios. Atenção, amantes do café matinal. O reservatório de água da sua máquina de café é mais um lugar que pode ter uma surpresa desagradável. Um estudo revelou que bolor e fungos leveduriformes podem acumular-se nos reservatórios de café em 50% dos casos. O ambiente escuro, úmido e quente no interior da máquina de café é o local ideal para a sua proliferação. Estes micro-organismos podem causar reações alérgicas. Para evitar isso, recomenda-se realizar um ciclo de limpeza pelo menos uma vez por mês, utilizando uma solução de descalcificação específica ou vinagre branco comum. Isto irá ajudar a remover o calcário e a eliminar o bolor e as bactérias acumuladas. E, após cada utilização, é ideal enxaguar e secar completamente o reservatório. A pega do seu frigorífico. Pense em quantas vezes por dia você e a sua família lhe tocam. Muitas vezes, isso acontece enquanto cozinha, quando as suas mãos podem estar sujas de farinha ou de sucos de carne crua. Como resultado, a pega do frigorífico transforma-se num verdadeiro epicentro de todos os germes da cozinha. Estudos mostram que pode conter mais bactérias do que o teclado de um computador. Ao contrário das bancadas, muitas pessoas tendem a esquecer-se da pega do frigorífico na hora da limpeza. A solução é muito simples. Inclua a pega do seu frigorífico no seu ritual de limpeza diário. Basta limpá-la com um toalhete antibacteriano ou um spray desinfetante no final do dia. Isso demora apenas 10 segundos. As bancadas da cozinha. Nós limpamos-las constantemente, certo? Mas como é que fazemos isso? Muitas vezes, usamos a mesma esponja suja. O resultado é que estamos apenas a espalhar as bactérias por toda a superfície. E nessas bancadas, pousamos alimentos, sacos de compras, chaves e até mesmo o correio. Estudos demonstraram que as bancadas da cozinha contêm frequentemente bactérias fecais, como a Escherichia coli. Elas podem ser transferidas através de carne crua ou vegetais mal lavados. Para garantir que a bancada está realmente limpa, não basta apenas limpar. É necessário desinfetar. Para isso, utilize sprays, desinfetantes específicos ou uma solução com lixívia. E faça isto, obrigatoriamente, sempre que a superfície entrar em contato com carne crua, os saleiros e pimenteiros. Estes dois objetos estão sempre na mesa de jantar e são manuseados por todos os membros da família, muitas vezes enquanto comem. São tocados com mãos que nem sempre estão limpas e acabam por acumular salpicos de sopa ou migalhas. Houve um estudo que revelou a presença de bactérias da gripe e de constipações precisamente nestes recipientes. Imagine a cena. Um membro da família espirra para a mão e logo a seguir, pega no saleiro. Pronto, o vírus está agora espalhado na superfície. Crie o hábito de limpar o saleiro e o pimenteiro, tal como a mesa, com um toalhete antibacteriano sempre que terminarem a refeição. E pelo menos uma vez por semana, deve lavá-los muito bem com água e detergente. Os botões do fogão. É mais um objeto que tocamos constantemente enquanto cozinhamos, e muitas vezes fazemo-lo com as mãos sujas. Imagine que está a amassar carne picada, e sem lavar as mãos, mexe no botão. Aí ficam restos de carne crua e bactérias. Tudo isto seca e torna-se um excelente meio de cultura para micro-organismos. De acordo com um estudo, os botões do fogão são um dos locais mais sujos da cozinha. A sua forma complexa, cheia de reentrâncias, dificulta imenso a limpeza. Para limpar eficazmente os botões do fogão, deve retirá-los pelo menos uma vez por semana e deixá-los de molho em água quente e sabão.
Depois disso, pode usar uma escova de dentes velha para esfregar e remover toda a sujidade entranhada. Os sacos de compras reutilizáveis. Usamos-los para proteger o ambiente, mas muitas vezes esquecemos-nos de cuidar da nossa própria saúde. Estes sacos podem tornar-se verdadeiros viveiros de bactérias. Neles transportamos embalagens de carne crua, que podem libertar sucos contaminados, e vegetais sujos com terra. Um estudo revelou que mais de metade dos sacos reutilizáveis testados continham bactérias perigosas, incluindo a Escherichia coli, ou E. coli. Pior ainda, 97% dos inquiridos admitiram nunca ter lavado os seus sacos ecológicos. Os sacos de tecido devem ser lavados regularmente na máquina, a alta temperatura, e os sacos feitos de outros materiais devem ser limpos com um desinfetante ou antisséptico, o comedouro do seu animal de estimação. Nós adoramos os nossos amigos de quatro patas, mas a sua loiça pode ser uma fonte de perigo grave. O comedouro para animais ocupa o quarto lugar no ranking dos objetos mais sujos de toda a casa. É na sua superfície que se podem proliferar bactérias como a salmonela e a E. coli. Por quê? Porque os restos de comida úmida ou a saliva do animal são o ambiente perfeito para o seu desenvolvimento. Muitos donos, no entanto, limitam-se a reabastecer o comedouro com mais ração por cima dos restos da anterior. Estes micróbios são perigosos não só para o animal, mas também para os humanos. Os veterinários recomendam que os comedouros e bebedouros sejam lavados diariamente com água quente, utilizando um detergente e uma esponja específicos, apenas para esse fim. Brinquedos para animais de estimação. Continuando o tema dos nossos bichinhos, vamos falar sobre os brinquedos deles. Bolas, brinquedos sonoros, ossos de borracha. Tudo isto está constantemente na boca do seu animal, a rolar pelo chão e às vezes até na rua. Neles acumula-se uma enorme quantidade de saliva, sujidade e bactérias. Estudos demonstram que os brinquedos dos seus animais podem abrigar não só micróbios inofensivos, mas também estafilococos, leveduras e bolor. Quando o seu cão lhe traz a sua bola preferida e você a agarra, todos estes micro-organismos são transferidos para as suas mãos. Os brinquedos de plástico podem ser lavados na máquina de lavar louça, mas os de tecido devem ser lavados regularmente. O seu smartphone. Chegamos ao item que a maioria de nós simplesmente não consegue largar por 24 horas. Nós o levamos para o banheiro, deixamos ele sobre a mesa do café e até damos para as crianças brincarem. Como resultado, o celular se transforma em um dos objetos mais contaminados que temos. Pesquisadores da Universidade do Arizona descobriram que a superfície de um smartphone abriga 10 vezes mais bactérias do que o assento de uma privada. Estamos constantemente tocando o aparelho e, em seguida, tocamos o rosto, os olhos e a boca. Isso cria o caminho ideal para a entrada de germes em nosso corpo. Para desinfetar o seu aparelho, desligue-o e limpe-o cuidadosamente com lenços umedecidos próprios para eletrônicos, que contenham álcool na composição. O comando da televisão. Este objeto é um autêntico ímã para sujidade e germes. Está sempre por cima do sofá, cai ao chão e é manuseado por todos os membros da família, muitas vezes até durante as refeições. O comando passa de mão em mão, e se uma pessoa estiver doente, partilha facilmente os germes com toda a gente. Entre os botões, acumulam-se pó, cabelos, células mortas da pele e restos de comida. Esta mistura torna-se o ambiente ideal para as bactérias. E a verdade é que o limpamos muito raramente. Para limpar o comando, comece por remover as pilhas. De seguida, use uma escova de dente seca para limpar as ranhuras entre os botões. Por fim, passe um toalhete antibacteriano por toda a superfície. O teclado do computador. Se você costuma comer na sua mesa de trabalho, é muito provável que seu teclado esteja extremamente sujo. Migalhas, bebidas derramadas, poeira e fios de cabelo. Tudo isso cai entre as teclas e se acumula por anos.
Um estudo britânico revelou que alguns teclados estavam 5 vezes mais sujos do que um assento de sanita, contendo bactérias perigosas, como E. coli e Staphylococcus. Para limpar seu teclado, comece por desligá-lo. Vire-o de cabeça para baixo e agite bem. Em seguida, use uma lata de ar comprimido para soprar a poeira por baixo das teclas. Por fim, utilize um pano ou um toalhete com álcool para desinfetar a superfície das teclas. O rato de computador. Lado a lado com o teclado, encontramos o seu companheiro fiel. Passamos horas com a palma da mão em cima dele, e nesse tempo, acumula-se suor, gordura e células mortas da pele na sua superfície. Isto acaba por criar uma película pegajosa que atrai o pó e a sujidade. Consequentemente, o rato fica tão sujo quanto o seu teclado. Raramente nos lembramos de o limpar, apesar de estarmos em contato constante com ele. O processo de limpeza é bastante simples. Desligue o rato e desinfete toda a superfície com um toalhete antibacteriano ou um pano umedecido em álcool. Uma limpeza regular ajudará a manter a higiene e a saúde do seu posto de trabalho. Os comandos de videojogos, quer sejam gamepads, joysticks ou outros dispositivos, eles são um autêntico foco de germes e bactérias. Durante um jogo intenso, as palmas das mãos transpiram e deixamos no comando não só impressões digitais, mas também uma colônia inteira de bactérias. Se tem o hábito de comer lanches sem parar de jogar, adicionamos a isso gordura e migalhas. A situação agrava-se ainda mais quando os amigos vêm cá à casa e o comando passa de mão em mão. Estudos mostram que os comandos de jogos podem ter mais bactérias do que o puxador da porta de uma casa de banho pública. A limpeza dos comandos deve ser feita da mesma forma que a dos comandos da televisão. Use cotonetes e palitos de dentes para as áreas mais pequenas. E depois, passe um toalhete com álcool na superfície. Os auriculares, especialmente os in-ear, usamo-los nos ouvidos, guardamo-los no bolso ou atiramo-los para dentro da mala. Como resultado, acumulam cera, suor e também pó e sujidade do ambiente. Esta mistura nutritiva cria o ambiente ideal para a proliferação de bactérias, incluindo o estafilococo. Ao colocarmos auriculares sujos nos ouvidos, corremos o risco de contrair uma infecção. Estudos demonstram que o número de bactérias nos auriculares pode aumentar milhares de vezes em apenas 1 hora de utilização. A limpeza dos auriculares deve ser regular. A rede do altifalante pode ser limpa cuidadosamente com uma escova de dentes seca. Já os próprios auriculares e os cabos devem ser desinfetados com um pano embebido em álcool. Interruptores de luz. Pense bem, quantas vezes por dia lhes toca? É a primeira coisa em que tocamos ao entrar numa divisão, e a última antes de sair. Todos lhes tocam, quer sejam residentes da casa ou simples visitas, e nem sempre o fazem com as mãos limpas. O resultado? Os interruptores acumulam uma enorme quantidade de germes e bactérias. Um estudo realizado em casas com pessoas infectadas com gripe mostrou que o vírus foi encontrado em mais de metade dos interruptores. Os micróbios conseguem sobreviver nessas superfícies de plástico durante vários dias. Felizmente, limpá-los é muito simples. Basta passar um toalhete desinfetante em todos os interruptores da casa de poucos em poucos dias. Os puxadores das portas. Tal como os interruptores de luz, os puxadores são pontos de contato constante. Tocamos neles dezenas de vezes ao dia e funcionam como uma verdadeira ponte para a transmissão de germes. Isto é especialmente verdade para o puxador da porta de entrada, assim como para os que estão na casa de banho e na cozinha. Neles depositam-se bactérias que vêm da rua, de espaços públicos e das mãos sujas após a preparação de alimentos. Estudos revelaram que um único puxador pode albergar mais tipos de bactérias do que debaixo do aro da sanita. A desinfecção regular dos puxadores das portas, especialmente durante a época das constipações e gripes, é uma medida simples e eficaz para prevenir doenças na família. O recipiente das escovas de dentes.
Este é um dos locais mais nojentos da casa de banho, mais sujo até do que o manípulo do autoclismo. Ao colocar a escova molhada no recipiente, a água escorre e acumula-se no fundo. Este ambiente escuro e úmido é o local ideal para a proliferação de bolor e bactérias. Além disso, sempre que puxa o autoclismo, uma nuvem de aerossol carregada de micropartículas é libertada no ar. Estas partículas acabam por se depositar em todas as superfícies, incluindo a sua escova e o seu recipiente. Estudos da National Science Foundation do ZERBO, ELWA, revelaram que 27% dos suportes de escovas continham bactérias coliformes. Lave o recipiente regularmente, seja na máquina de lavar louça ou com água quente e sabão, e certifique-se de que seca bem. O tapete de banho fica no chão, absorve a umidade após cada duche e raramente seca totalmente. Isto cria as condições perfeitas para a proliferação de bolor, fungos e bactérias. Pisamos nele com os pés descalços, trazendo micróbios da pele e até mesmo de sapato, se entrarmos na casa de banho sem os tirar. O ambiente quente e úmido da casa de banho só agrava a situação. Como resultado, o tapete transforma-se num verdadeiro incubador. Para evitar que isto aconteça, é necessário lavá-lo regularmente, pelo menos uma vez por semana, em água quente e garantir que seca completamente. É aconselhável escolher tapetes feitos de materiais de secagem rápida ou aqueles que possam ser secos na máquina de secar roupa. A cortina de duche. A parte inferior da cortina, seja ela de vinil ou de tecido, está constantemente num ambiente úmido, em contato com a espuma do sabão e com a sujidade que lavamos do corpo. Esta umidade leva à formação de bolor, rosa ou preto, e de calcário, que é a principal fonte de alimento para as bactérias. Embora possa não se aperceber, sempre que está a tomar banho, está rodeado por estes micro-organismos. As cortinas de vinil podem ser lavadas na máquina de lavar, em água fria, juntamente com um par de toalhas velhas. As toalhas vão atuar como abrasivo e ajudar a remover a sujidade. Assim que a lavagem terminar, deve pendurá-la de imediato para secar. O ideal é fazer esta limpeza pelo menos uma vez por mês. Os manípulos das torneiras, seja na casa de banho, seja na cozinha. Pense na lógica. Tocamos nos comandos com as mãos sujas para abrir a água. Depois, lavamos as mãos, e com as mãos limpas, voltamos a tocar nessa mesma superfície suja para fechar. Como resultado, estamos a comprometer todo o processo de lavagem. É nos comandos das torneiras que se acumulam enormes quantidades de bactérias, incluindo a Escherichia coli. Permanecem constantemente úmidas devido aos salpicos, o que estimula o crescimento de micro-organismos. Inclua a limpeza dos manípulos das torneiras com toalhitas desinfetantes na sua rotina diária e tornará a sua casa muito mais limpa e segura. A sua nécessaire e os pincéis de maquilhagem. Atenção! Este é um verdadeiro paraíso para as bactérias. Dentro da nécessaire é escuro e é um sítio onde se acumulam restos de maquilhagem, oleosidade da pele e pó. Usamos os pincéis e as esponjas no rosto e depois, muitas vezes, voltamos a guardá-los sem os limparmos. Como resultado, proliferam bactérias nestes utensílios, incluindo o estafilococo, que pode causar acne, irritações e até mesmo infecções cutâneas graves. Os maquilhadores profissionais recomendam lavar os pincéis pelo menos uma vez por semana, usando um shampoo específico ou um sabão neutro. A própria nécessaire também deve ser lavada ou limpa regularmente por dentro, com toalhitas antibacterianas. E por último, nunca partilhe a sua maquilhagem com outras pessoas. O volante do seu carro. Tocamos nele constantemente, muitas vezes depois de pegar em barras de apoio nos transportes públicos, nos carrinhos do supermercado ou nas bombas de combustível. Todas as bactérias dessas superfícies migram diretamente para o volante. Além disso, o interior do carro aquece com o sol, criando um efeito de incubadora. Um estudo revelou que o volante do carro pode ter 4 vezes mais bactérias
do que o assento de uma casa de banho pública. E do volante, nós transferimos-las para o nosso rosto, para a comida que comemos no carro, e acabamos por levá-las para casa. Limpe o volante, a alavanca das mudanças e os puxadores das portas do seu carro com toalhitas antibacterianas, pelo menos uma vez por semana. Garrafa de água reutilizável. Este é mais um objeto que usamos com as melhores das intenções, mas que frequentemente manuseamos de forma errada. Ao beber, deixamos bactérias da boca no bico ou gargalo e depois fechamos a tampa, criando um ambiente escuro e úmido. O resultado é a formação de uma biofilme no interior da garrafa, uma colônia viscosa de micro-organismos. Estudos revelaram que a superfície de uma garrafa reutilizável média contém mais bactérias do que a taça de comida de um cão. Para evitar que isto aconteça, a garrafa deve ser lavada com água quente e detergente após cada utilização. E, crucialmente, deve ser bem seca. Uma vez por semana, é recomendado deixá-la de molho numa solução de vinagre ou bicarbonato de sódio, a cuba de gelo, ou o dispensador da geladeira. Raramente paramos para pensar na limpeza do gelo que adicionamos às nossas bebidas. No entanto, as cubas e os mecanismos internos desses dispensadores podem ser um grande foco de bactérias e bolor. Nós tocamos neles com as mãos sempre que pegamos gelo, e o ambiente úmido e frio dentro do congelador não mata os micróbios, apenas os conserva. Estudos realizados em restaurantes de fast food mostraram que amostras de gelo chegam a ter mais bactérias do que a água de um vaso sanitário. Lave as cubas de gelo regularmente na máquina de lavar louça e limpe o dispensador seguindo estritamente as instruções do fabricante. O anel de vedação da liquidificadora. Este pequeno anel de borracha, que se encontra na base do copo, é um dos locais mais contaminados da sua cozinha. Quando limpamos a liquidificadora, esquecemos-nos frequentemente de o remover. Por baixo dele, ficam retidas partículas microscópicas de alimentos e umidade. É o ambiente perfeito para a proliferação de bolor e bactérias perigosas, como a salmonela e a E. coli. Cada vez que liga o aparelho, estes micro-organismos são lançados diretamente para o seu smoothie ou sopa. Após cada utilização, desmonte a base da liquidificadora e lave rigorosamente todas as peças, incluindo o anel de vedação, com água quente e detergente, a vedação da porta da sua máquina de lavar louça. A máquina de lavar louça parece que devia ser o expoente máximo da limpeza. Afinal, lava tudo com água quente. Mas a realidade é outra. A vedação de borracha, que fica no perímetro da porta, não é totalmente enxaguada durante o ciclo de lavagem. Isso faz com que restos de comida, gordura e umidade se acumulem ali, criando o ambiente perfeito para o desenvolvimento de bolor preto e fungos. Estes micro-organismos não só provocam um cheiro desagradável, como também podem ser perigosos para a saúde, particularmente para quem sofre de alergias. Para manter a higiene do seu eletrodoméstico, limpe a vedação regularmente. Use um pano úmido com vinagre ou um detergente específico para o efeito. A máquina de lavar roupa, principalmente a borracha de vedação na porta das máquinas de carregamento frontal. Depois de cada lavagem, acumula-se água, cotão e sujidade nas dobras desta borracha. Isto cria as condições ideais para o crescimento de bolor e bactérias, que são a causa de um cheiro desagradável e a mofo, tanto dentro da máquina como na sua roupa limpa. Para evitar que isso aconteça, seque a borracha completamente após cada lavagem e deixe a porta da máquina entreaberta para ventilar. Uma vez por mês, inicie um ciclo de lavagem vazio na temperatura mais alta, adicionando um produto de limpeza específico ou vinagre branco. O cesto de roupa suja. É para lá que atiramos a roupa de ginásio suada, meias e roupa interior. Tudo isto fica ali durante dias, criando um ambiente úmido e quente. O local perfeito para bactérias como o estafilococo e a E. coli prosperarem e se multiplicarem ativamente. Depois, pegamos na roupa limpa, acabada de sair da máquina de lavar,
e voltamos a colocá-la nesse mesmo cesto, a caminho da máquina de secar. O resultado é uma recontaminação instantânea. É crucial limpar os cestos de plástico regularmente com um desinfetante, e os forros de tecido devem ser lavados juntamente com a roupa suja. Pegue na sua mala ou mochila. Pense onde é que ela anda durante o dia. No chão dos transportes públicos, pousada na mesa de um café, ou pior, no chão de uma casa de banho. Depois chega à casa e, sem pensar duas vezes, pousa-a diretamente na mesa da cozinha ou no sofá. Estudos revelam que o fundo de uma mala feminina média contém mais bactérias do que um assento de sanita. E sim, isso inclui bactérias fecais. As pegas ou as alças, nas quais tocamos constantemente, são especialmente propensas à sujidade. Nunca, em circunstância alguma, coloque a sua mala em superfícies onde prepara ou consome alimentos. Limpe regularmente as malas de pele ou couro com toalhitas antibacterianas. Quanto às de tecido, lave-as sempre que possível. Pense na sua carteira e nos seus cartões de crédito. Estamos sempre a segurá-los, a entregá-los aos caixas, a pousá-los em balcões que nem sempre estão limpos. O dinheiro em si já é um dos objetos mais sujos que existem, e a carteira é o seu armazém permanente. Um estudo realizado no Reino Unido revelou que a superfície dos cartões de crédito pode abrigar mais bactérias nocivas do que o próprio dinheiro em notas ou moedas. Limpe os seus cartões de plástico com um toalhete antibacteriano de vez em quando, especialmente depois de viagens. Esta simples ação vai ajudar a reduzir a quantidade de germes que transporta consigo. As chaves de casa e do carro. Andamos com elas nos bolsos, pousamo-las em qualquer lado, deixamo-las cair ao chão. Outras pessoas tocam-lhes, principalmente quando deixa o carro na oficina ou empresta as chaves aos vizinhos. Consequentemente, acumulam uma quantidade enorme de sujidade e germes. E é quando chegamos à casa que colocamos este molho de chaves em cima da mesa da cozinha. Esta é mais uma forma da sujidade da rua entrar dentro de casa. De vez em quando, passe as chaves por água e sabão ou limpe-as com um toalhete desinfetante. Demora apenas 1 minuto, mas torna o seu dia a dia muito mais seguro. O capacho. A sua principal função é recolher a sujidade dos sapatos, e nisto, ele cumpre o seu papel na perfeição. Mas, por consequência, transforma-se num dos objetos mais sujos de toda a casa. Nele, acumula-se pó da rua, terra, excrementos de animais, pesticidas e uma miríade de bactérias. Sempre que limpa os pés, parte desta coleção de sujidade pode ser transferida de volta para os seus sapatos e, em seguida, espalhada pela casa. Os capachos devem ser regularmente sacudidos, aspirados e, se possível, lavados com um detergente desinfetante. É a primeira linha de defesa da sua casa contra a sujidade exterior. O tapete. Mesmo com a aspiração regular, o tapete permanece um gigantesco reservatório de pó, alergênios, células mortas, pelos e bactérias. Segundo as estimativas, um único centímetro quadrado de tapete pode conter centenas de vezes mais bactérias do que o assento da sanita. Andamos sobre ele com os sapatos da rua. As crianças e os animais de estimação brincam lá. Tudo o que cai no chão fica entranhado nas suas fibras. Um aspirador comum remove apenas a sujidade superficial. Para uma limpeza profunda e uma desinfecção eficaz, os tapetes devem ser submetidos, pelo menos uma vez por ano, a uma higienização profissional, utilizando vapor ou detergentes específicos. As almofadas decorativas que temos no sofá. Nós abraçamo-las enquanto vemos um filme, usamos para encostar a cabeça, e até os convidados acabam por se sentar nelas. Elas acumulam migalhas, saliva, suor e até restos de maquilhagem. Mas, na verdade, com que frequência lava as capas destas almofadas? Na grande maioria dos casos, a resposta é nunca. O resultado é que estes objetos se transformam em verdadeiros acumuladores de ácaros, bactérias e alergênios. Se as capas das almofadas forem removíveis,
Lave-as pelo menos uma vez por mês. Se não forem, pode limpá-las com um aspirador de pó, usando o bico apropriado, ou entregá-las a uma lavandaria especializada. Vamos falar do seu travesseiro. Todas as noites, ele absorve suor, oleosidade, saliva, células mortas da pele e restos de cosméticos. Isto cria um ambiente úmido e nutritivo, ideal para ácaros e bactérias. Com o tempo, o travesseiro absorve tudo isto, ficando mais pesado e amarelado. Estudos demonstram que até 1/3 do peso de um travesseiro antigo pode ser composto por ácaros, os seus detritos e pele morta. Esta acumulação pode causar alergias, problemas respiratórios e de pele. As fronhas devem ser lavadas semanalmente em água quente, e os travesseiros, se o fabricante o permitir, devem ser lavados a cada 3 a 6 meses. Colchão. Tal como uma almofada, o colchão, ao longo dos anos de uso, acumula litros de suor, quilos de pele morta e torna-se o lar de milhões de ácaros. Isto pode ser a causa de alergias, asma e eczema. Passe o aspirador no colchão regularmente, usando um acessório próprio. Para remover manchas e desinfetar, use bicarbonato de sódio. Polvilhe o colchão com o produto, deixe-o atuar durante algumas horas e, em seguida, aspire-o cuidadosamente. Usar um resguardo protetor, que possa ser lavado regularmente, é a melhor forma de manter o colchão limpo e prolongar a sua vida útil. Cortinados e persianas funcionam como verdadeiros filtros, retendo todo o pó, o pólen e os alergênios que entram pela janela aberta. Como raramente lhes damos a devida atenção, com o tempo, acabam por se tornar grandes armazéns de sujidade. Sempre que as abre ou fecha, levanta uma autêntica nuvem de poeira no ar, que, inevitavelmente, acaba por inalar. Os cortinados de tecido devem ser lavados, ou entregues numa lavandaria, pelo menos 2 vezes por ano. Já as persianas podem ser limpas com um pano úmido ou com uma escova específica. Este cuidado é crucial, especialmente para quem sofre de alergias. O topo do frigorífico e dos armários da cozinha é aquela zona morta que toda a gente se esquece de limpar. Ali, acumula-se ao longo dos anos uma camada pegajosa de pó e gordura. Este ambiente é ideal para a proliferação de bactérias. Mesmo que não entremos em contato direto com esta superfície, as correntes de ar podem espalhar pó e esporos de bolor por toda a cozinha. A cada poucos meses, limpe essa área com um pano úmido e um detergente. Para facilitar as limpezas futuras, pode forrar estas superfícies com jornal ou película aderente e apenas substituir o forro quando estiver sujo. A roupa limpa que ficou esquecida dentro da máquina de lavar. Ligou a máquina e se esqueceu dela durante horas, ou até mesmo durante a noite inteira. É um grande erro. No ambiente úmido e quente do tambor, as bactérias que sobreviveram à lavagem começam a multiplicar-se a uma velocidade inacreditável. O resultado é que a sua roupa ganha um cheiro desagradável e a mofo difícil de remover. Este é o cheiro dos produtos metabólicos, ou seja, dejetos, dos micro-organismos. Para evitar que isto aconteça, retire e estenda a roupa imediatamente após o ciclo de lavagem terminar. Se por acaso ela ficou lá demasiado tempo, o melhor é fazer um ciclo de enxaguamento rápido com um pouco de vinagre, a tampa e a pega do balde do lixo. Estamos em contato constante com esta superfície sempre que deitamos lixo fora. Ela recebe salpicos e partículas de resíduos, e é tocada com as nossas mãos, que nem sempre estão limpas. Por essa razão, a tampa do balde do lixo, especialmente se estiver na cozinha, pode estar repleta de bactérias como a salmonela, a listeria e a E. coli. É crucial higienizar regularmente a tampa e a zona circundante com um desinfetante. O balde em si deve ser lavado com detergente sempre que for esvaziado. A grelha de churrasco. Depois de grelhar a carne, ficam sempre na grelha pedaços de comida queimada e gordura. Se a grelha não for limpa de imediato, essa sujidade torna-se um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias.
Da próxima vez que a utilizar, estará a colocar alimentos frescos em cima de restos antigos, o que pode levar à contaminação cruzada e a um sabor desagradável nos seus pratos. Além disso, os resíduos carbonizados contêm substâncias cancerígenas. A nossa sugestão é a seguinte: após cada utilização, enquanto o grelhador ainda está quente, esfregue a grelha cuidadosamente com uma escova de metal. Antes de começar a cozinhar novamente, pode aquecer a grelha em lume forte para garantir que elimina quaisquer germes que possam ter sobrevivido. Luvas de jardinagem. Protegem-nos da sujidade e de farpas, mas acabam por se tornar um viveiro de micróbios. O solo contém milhões de bactérias e fungos, incluindo os agentes causadores do tétano e da listeriose. As luvas absorvem umidade e sujidade. Se não forem secas e limpas, o seu interior transforma-se numa autêntica estufa para os micro-organismos. Depois de trabalhar no jardim, é essencial limpar bem as luvas, removendo toda a terra, e secá-las completamente. As luvas de tecido podem e devem ser lavadas com regularidade, a escova do seu aspirador de pó. O aspirador puxa sujidade, cabelo, migalhas, pelos de animais e milhões de bactérias. Tudo isto acaba por se enrolar na escova rotativa. Se não a limpar, da próxima vez que aspirar, em vez de remover o pó, estará apenas a espalhar sujidade antiga e bactérias por toda a sua carpete. Além disso, uma escova entupida diminui drasticamente a potência e a eficácia do seu aparelho. Para garantir que a sua limpeza é realmente eficaz, corte regularmente o cabelo e os fios que se enrolaram nela, e limpe a escova com uma solução desinfetante. Abre-latas. Este simples utensílio de cozinha pode ser um foco de sujidade. Quando abrimos uma lata, a lâmina do abre-latas entra em contato com o seu conteúdo. Partículas microscópicas de alimentos ficam presas na lâmina e nas engrenagens. Se o aparelho for apenas passado por água e guardado, estes resíduos transformam-se num meio de cultura ideal para bactérias, como a salmonela ou a E. coli, especialmente se abriu latas de carne ou peixe. Na utilização seguinte, estes micróbios são transferidos para uma nova lata e, consequentemente, para a nova refeição. O abre-latas deve ser lavado cuidadosamente, com água quente e sabão, ou na máquina de lavar louça, após cada utilização. Para terminar, o bloco de facas. É quase impossível limpar por dentro os tradicionais blocos de madeira que têm ranhuras estreitas. De cada vez que lá coloca uma faca, mesmo que esteja limpa, mas não totalmente seca, a umidade penetra no interior. Nestas fendas escuras e úmidas, o bolor e as bactérias começam a multiplicar-se ativamente. Com o tempo, acumula-se ali sujidade a sério. Para limpar este tipo de bloco, vire-o, sacuda as migalhas, e depois utilize um spray de ar comprimido e um pequeno escovilhão fino. Uma alternativa muito mais higiênica e recomendada são os suportes magnéticos de parede para facas. E então, o que acharam da nossa lista? Agora percebem que as verdadeiras bombas de micróbios na nossa casa estão escondidas em sítios onde nunca pensaríamos. A esponja da cozinha, a tábua de corte, o vosso smartphone favorito e até a almofada onde dormem podem ser centenas ou milhares de vezes mais sujos do que o aro da sanita. A principal conclusão disto tudo é simples. A limpeza não é só aquilo que conseguimos ver. Os inimigos mais perigosos da nossa saúde são microscópicos, mas agora estão munidos de conhecimento e já sabem o que merecerá a vossa atenção especial na próxima limpeza. Espero que este vídeo vos tenha sido útil e talvez um pouco chocante. Muito obrigado por terem assistido até ao fim. Não se esqueçam de deixar um like, se aprenderam algo novo, e de subscrever o nosso canal para não perderem outras revelações interessantes. E agora, uma pergunta para vocês. Qual é o item desta lista que vão a correr limpar agora mesmo? Escrevam nos comentários. Estamos muito curiosos para saber.